Minha diretoria é o seguinte, fiz ontem a entrevista com o empresário do Luva de Pedreiro, o Alan Jesus, vocês evidentemente devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar da entrevista que eu considero a melhor entrevista, modéstia à parte, que ele deu até agora, porque eu fiz ele durante 2 horas responder abertamente a tudo, pedia para ele mostrar as coisas do celular e tal, e acho que ele deu a versão dele de uma maneira ampla que ele não tinha dado até agora. Ah, Rica, você concorda ou não concorda? Eu não entrei no juízo de valor, eu estou apenas dizendo que eu acho que ele deu uma ótima entrevista explicando todos os pontos e eu questionei todos os pontos dele. Aí vem algumas pessoas fazer discurso, me agredir e tal. Cara, eu vou ser extremamente simples pra caralho. Faz 20 anos que eu faço isso. Faz 20 anos que eu entrevisto todas as pessoas sorrindo da mesma forma. O Eduardo Cunha, o Ciro Gomes, o Tico Santa Cruz, e eu vou entrevistar o Alan sorrindo, como eu faço com todo mundo. Por quê? Porque ele não está condenado a nada, ele não é nenhum bandido nem nada. Então, eu vou entrevistá-lo para ouvir a versão dele. Esse é o papel do jornalista. Se você não compreende o papel do jornalista ou está absolutamente adaptado à imprensa atual, que não tem um papel definido a não ser fazer militância para um lado ou para outro, aí é com vocês. O meu papel é simples, não há nada que determine que esse ou aquele esteja errado e, portanto, vamos ouvir os dois. O Luva e o Falcão têm falado há semanas e o Alan teve falado uma coisinha ou outra aqui num trecho de uma matéria. E eu tenho insistido com o Alan, falando, cara, senta lá e fala o que você tem que falar, deixa eu perguntar as coisas e você se defende, porque aí você vai dar a sua versão e as pessoas chegam às conclusões que elas quiserem. Não fiz juízo de valor. O único momento da entrevista que eu fiz um juízo de valor e banco e mantenho é a hora que ele mostra um áudio onde alguém da empresa que atualmente gerencia o Alan, o Irã, oferece para ele um Pix sem que o empresário saiba. Isso é errado e pronto, acabou. O que a gente não percebeu ainda, e eu acho que tem muita gente aí que, como já determinou uma verdade absoluta na internet, não quer recuar, porque não é interesse, né? Porra, eu briguei por isso. Então eu não posso chegar agora aqui e falar, não, talvez não seja bem isso. Eu não posso, porque agora eu já briguei por isso. Isso chama orgulho, eu entendo, mas tem casos em que você tem que rever algumas coisas. Então, nesse caso aqui, as pessoas estão muito 880, sabe? Tipo assim, o Luva é o coitadinho, o empresário é o maior bandido do mundo, ou então o Luva é um filho da puta. Não, o Luva não é um filho da puta. Ficou claro na entrevista que o Luva não é um filho da puta. Então, não é o Luva contra o Alan. Se você assistiu a entrevista, se você viu as coisas que ele expôs ali, está evidente que nós estamos falando de uma disputa entre dois empresários, e não com o Luva de Pedreiro contra o empresário malandro. Porque a venda da ideia de que a briga é o Luva de Pedreiro coitadinho contra o empresário, é óbvio que o mundo inteiro vai ficar do lado do Luva de Pedreiro. Porque ele é o coitadinho, ele é o cara sem informação e tal. Não é essa a briga. Tá nítido no que ele mostrou ali o seguinte, eu não estou dizendo qual lado está certo. Eu estou dizendo que a briga é entre o Falcão e o Alan. A briga não é com o Luva de Pedreiro. Se você assistir as 2 horas de entrevista com calma, você vai olhar e falar assim, puta, realmente, quem está brigando é um empresário que está à mesa, que perdeu, na verdade, o Luva pro Alan, que tentou recuperar o Alan por trás, o Irã por trás do Alan, não conseguiu por um período e na hora certa foi lá e conseguiu da maneira dele. Só que a maneira dele ser legalmente correta ou não, são outros 500. São outros 500. Né? Algumas histórias que estão sendo propagadas como verdade absoluta, o Alan refuta ali e a gente tem que ouvir. Então, ele não tirou o menino da casa dele. Não, ele tirou. Ele mostra lá e fala, ó, ele está morando no Rio de Janeiro há meses. Por que isso não vai a público? Pelo aquilo que eu, inclusive, desconfiava. Porque a imagem do Luva de Pedreiro comercialmente, ela é interessante se ele for um menino pobre lá no interior da Bahia. O Luva de Pedreiro não pode mostrar que ele está morando numa mansão no Rio de Janeiro, ou que ele está morando num apartamento no Rio de Janeiro, porque você desmistifica a imagem dele. Então, faz algum sentido. Você pode falar assim, Rick, eu discordo completamente da gestão do Alan. Tudo bem, isso é uma coisa absolutamente normal. Né? Daí ao cara ser chamado de ladrão ou não, isso é um fato, isso não é uma opção. Isso aí você tem que ter consciência do que você está. Afinal de contas, você está acusando uma pessoa de um crime. Eu não vou me prestar esse papel porque eu tenho pai e mãe e o mínimo de formação para saber que não se faz isso. Né? Então, eu não vou me prestar esse papel. Se você está disposto a se prestar, é você com a tua consciência, com a educação que seus pais te deram. Eu não vou me prestar a condenar alguém por um crime, por algo que eu não sei o que aconteceu. O que eu posso fazer? Qual que é o meu papel? Chamar o cara e fazer as perguntas que vocês estão fazendo na internet para ele. E foi o que eu fiz. Posso ter deixado uma ou duas, mas 99% das perguntas que vocês fazem, eu fiz para ele. Ele respondeu, Rica, mas ele tá mentindo, não tá mentindo? Não sei, cara, cada um acredita no que quiser. Não tem esse ponto. Eu não acho que o Alan é um santo. Eu não acho que o Alan é um anjinho. Não acho isso. Acho que o Alan fez uma má gestão de carreira do Luva? Não acho também. Eu entendi a visão dele quando ele explica o que ele queria fazer com o Luva. Eu entendi. Mas isso não é a discussão. A discussão está sendo levada para um lado completamente idiota.
que é o lado assim, o Luva é coitadinho, o empresário é malandro, mas ele não aceitou tal proposta, aceitou. Isso não é problema da gente. Isso é um problema entre o contratado e o cara. E aí, tem muito daquela discussão que para mim é o ponto zero, é o principal ponto da história, que é ele aliciou um garoto que não tinha capacidade de assinar esse contrato. E aí qual que é a imagem que você tem? De que ele foi lá, deu um contrato pro menino, o menino analfabeto, não sabe ler e escrever, o que também parece que não é verdade, foi lá e escreveu o nome dele e foda-se. E dali pra frente ele tomou conta do moleque. Pelo que ele tá contando ali, não foi isso. Pelo que ele está contando ali, o Luva contratou uma advogada, essa advogada fez revisão no contrato, alterou o contrato e ele foi assinado. Então, se um advogado participou disso, eu acho muito difícil que legalmente algum juiz vai olhar e falar, não, isso aqui foi inválido. Não, peraí, eu tinha um advogado de um lado e tinha um advogado do outro. Como é que isso aqui é errado? Com maior de idade, com família assinando, como é que isso daqui é ilegal? Né? Então, esse ponto também é considerável. Eu acho que... Não me importa o que as pessoas acham. O que me importa é levar para vocês a versão dos dois para que vocês conheçam e vocês tomem as suas conclusões, vocês façam os seus julgamentos virtuais, cancelem quem vocês quiserem. O meu papel é esse. Tá feito e, modéstia à parte, foi muito bem feito, eu tenho convicção disso. Agora, o que essa entrevista me dá de conclusão é o seguinte. Eu não sei se alguém está mentindo. Eu não tenho conhecimento jurídico para ficar olhando os papéis, de todos os papéis dos dois lados e analisar. Eu já ouvi a versão, obviamente, do Falcão e do Luva, porque eles estão falando há semanas, e não tinha escutado a versão inteira do empresário. Por isso que eu acho que o empresário tinha que ser ouvido, porque um lado está falando o tempo todo e o outro falou uma coisinha ou outra. Então eu acho que ele tinha que ser ouvido por isso. Claro que se o Luva, como eu disse na entrevista, se o Luva e o Falcão quiserem ir lá no programa, vai ser uma honra receber os dois e ouvir a versão dos dois. Agora, o papel de ouvir tudo aquilo ali só me levou a uma conclusão. O Alan e o Falcão tem uma briga para ver quem tá certo, quem aliciou, quem que fez, quem que não fez. Onde o Luva de Pedreiro, irmão, ele é o menino que tá no meio. Ele não sabe nem o que tá acontecendo, bro. Esse menino não tinha comido uma pizza 4 meses atrás, agora o cara tá valendo 5 milhões de reais por um trabalho. Né? Então, porra, gente, é óbvio que o menino ali tá perdido no meio da história. E que tem 2 empresários brigando por ele. Então, o foco das pessoas na hora de discutir e analisar a briga já está equivocado. Ali fica muito nítido. Quem está brigando é um cara que tentou desde o primeiro dia conseguir empresariar o Luva contra um cara que conseguiu empresariar o Luva. Essa é a briga. Não tem o coitadinho do Luva de Pedreiro contra o empresário. Não é esse o caso. É evidente, se você assistir ali, você vai ver que é uma briga entre os dois. E aí, entre os dois, irmão, cachorro grande, você escolhe qual cachorro você vai adotar. Mas, evidentemente que tem um outro aspecto ali que não seja o coitadinho contra o empresário malvadão. Pô, tá nítido isso na entrevista. Então, eu sugiro que você assista a entrevista, não para mudar os seus conceitos, você pode continuar odiando o Alan, você pode continuar achando que o Luva de Pedreiro é horrível ou é ótimo, tanto faz. Só perceba que a discussão está sendo levada midiaticamente para o pobre menino contra o empresário, porque isso dá clique. E, na verdade, essa não é a discussão. Claramente a briga é entre os dois empresários. Então, cuidado com o clickbait.